né? E eu me lembrei que realmente eu tinha dado essa aula ali na sala, né? Mas aí sempre eu gosto de usar esse cantinho aqui, né? Mas como me tiraram desse cantinho, eu terminei esquecendo que havia dado a aula. Coisa da idade, né, queridos? Todo mundo entende aí? Hein, Iago? Você que, você que me alertou para a unção que eu estava recebendo do Mário. Amém, glória a Deus. Então vamos continuar, queridos. Dessa vez eu não vou dar mole novamente, né? Amém. Então eu coloquei aqui em vermelho, né? Para alertar bastante onde a gente parou. Então nós estamos aqui estudando, né? Os supostos para a gente fazer uma boa exegese e nós estudamos a existência de Deus, né? Na última aula. Então, coisa muito importante, eu vou repetir para nós continuarmos. Não se faz nenhuma boa exegese sem esses pressupostos que nós estamos estudando. Esses pressupostos, eles não podem ser optativos ou facultativos. Você usa se você quiser, não. Se você não usá-los, você corre o risco de fazer um erro, de gerar um erro de interpretação, ou até mesmo sem perceber, pode ser que você não tenha nenhuma maldade, mas você pode, de repente, trazer aí uma heresia, né, sem precedentes. E essas heresias aparecem exatamente em função disso, ou por desconhecimento, falta de estudo, né? Às vezes a pessoa lê muito a Bíblia, mas como de repente não fez um curso, né? Não teve a oportunidade de fazer um curso onde você aprende a usar essas técnicas e acaba que a pessoa falha realmente. Mas às vezes é por maldade mesmo, ou então por se achar já a última Coca-Cola do deserto, como dizem aí, e achar que pode interpretar seu bel prazer. Esse é o grande medo, né? Vamos dizer assim. Então, aqui não vai acontecer isso. Todos estão sendo orientados, né? Aqui nós procuramos estudar a palavra de Deus de maneira séria e estamos orientando todos vocês para que vocês não cometam equívocos na interpretação da palavra de Deus. Eu pergunto a vocês se o som está bom para eu continuar. O som está bom? Então, maravilha. Então, vamos lá. Então, o próximo pressuposto, tá, é revelação progressiva. Tá? Então, o primeiro foi a existência de Deus e o segundo pressuposto é revelação progressiva. E a revelação progressiva diz aqui o seguinte: Deus se revelou progressivamente. A revelação não foi dada de uma única vez. Portanto, devo ler o texto bíblico comparando as suas diferentes partes, considerando a unidade. Isso aqui, em algumas aulas, eu já tinha falado, né, da importância de se entender as fases do relacionamento divino com o ser humano, né? Também chamados de dispensações. Então, essa revelação, ela veio da palavra de Deus, ela veio de maneira progressiva. A revelação do próprio Deus veio de maneira progressiva, obedecendo, né, cada fase, cada detalhe que ocorreu dentro desse relacionamento do homem para com Deus, né? Então, quando o homem ele estava na inocência, o relacionamento com Deus era um, né? Quando o homem pecou, o relacionamento ele passou a ser diferente, mas Deus fez todos os procedimentos necessários para restabelecer esse relacionamento com o ser humano, né? Então, essa revelação progressiva
né, ela deve ser considerada quando você for fazer a sua exegese, né? Então, você não pode se esquecer, quando você estiver no Velho Testamento, né, aqueles elementos históricos, né, o período, qual era aquele período, em que fase estava, qual era a dispensação que o ser humano ali se encontrava, para que você não cometa, né, algum erro de interpretação. Então, a revelação progressiva é exatamente isso, pessoal. É entender que, poxa, Deus criou todas as coisas, depois ele veio, colocou o homem na terra para lavrar, para dominar, né? Dar nomes, pagou a missão, vamos dizer assim, no linguajar militar, pagou a missão para o homem tomar conta de todas as coisas ali, dar nomes aos animais, enfim, está lá em Gênesis. E o homem recebeu não só isso, mas também recebeu um alerta, né? Um limite. E esse limite foi ultrapassado, o homem desobedeceu, enfim. Veio a queda, e com a queda passou o homem a ter sequelas do pecado, né? Essas sequelas nós podemos citar a morte, né? A morte passou a fazer parte da realidade humana, né? Então, essa revelação, essa progressão, ela tem que ser compreendida, ela tem que ser considerada na hora que você vai estudar a Bíblia, fazendo, né, o que manda o figurino, vamos dizer assim, fazendo a exegese, tá, de acordo com o que nós estamos estudando. Então, considerem sempre a revelação progressiva. Alguma dúvida até aí? Posso passar para o próximo. Inspiração e autoridade. Então, diz o seguinte: os escritores bíblicos foram movidos pelo Espírito de tal forma que seus escritos são inspirados por Deus. Portanto, são autoritativos e infalíveis. Então, isso é importante, né? Os escritos bíblicos, nós temos que entender que eles são inspirados por Deus. Se eles são inspirados por Deus, nós temos que ter, né, a disciplina na hora de estudar a palavra, entendendo que eles são autoridade. A autoridade não sou eu, me achando, eu fiz o curso de teologia agora lá, né, lá no Instituto Bíblico Atos, e agora eu vou ser o camarada que vai ter toda a revelação, enfim. Isso aí começa a subir para a cabeça. É assim que começam as heresias. Os homens acham que são autossuficientes, devido a, muitas vezes, sua capacidade intelectual, pelo seu estudo, enfim. Mas aqui nós estamos mostrando que devemos levar em consideração a inspiração, né, da palavra de Deus e, sobretudo, esses preceitos, eles são infalíveis. Eles não faliram, eles não saíram de moda, vamos dizer assim. Não, porque isso aqui foi escrito. Bom, a gente tem que entender, como eu disse, os contextos históricos, mas saber que a Bíblia ela se completa, né? E ela, como um todo, ela é inspirada por Deus. Inspiração e autoridade, então, são mais um pressuposto. O terceiro pressuposto é inspiração e autoridade. Então, vimos primeiro a revelação progressiva, a inspiração agora e a autoridade, que deve ser considerada, né? E o próximo pressuposto é história da redenção. Vamos lá, aqui a nossa apostila diz o seguinte: a Bíblia deve ser lida como registro dos atos redentores. Alguém gostaria de falar aí? Posso continuar, então?
Se alguém quiser falar, pode mandar alguma mensagem aí, tá? E aí eu dou uma pausa. Então, depois da inspiração e autoridade, pessoal, tem a história da redenção, né? Diz o seguinte: a Bíblia deve ser lida como o registro dos atos redentores de Deus na história. Portanto, a Bíblia deve ser lida não como um manual de ciências, astronomia, de geografia, de física, mas como um livro teológico. Então, isso é importante. Então, não podemos ler a Bíblia, né, como um livro qualquer. Nós devemos ler a Bíblia entendendo que estamos diante da palavra de Deus, que é inspirada por Deus, que já tem a sua finalidade, que é a finalidade espiritual, e que eu não tenho o direito, eu não tenho a liberdade ou a autoridade de mudar isso. Então, a história da redenção, né, como Deus projetou a redenção do ser humano, né, essa história deve ser respeitada, deve ser compreendida e, sobretudo, ela deve ser respeitada quando você for fazer a sua exegese. Então, não leia a Bíblia como se lê um livro qualquer, procurando entender de forma puramente intelectual, certo? Então, quando se lê a Bíblia de forma intelectual, você vai começar, eu até citei isso aqui, eu acho que na última ou na penúltima aula, se você começar a questionar, não, poxa, vamos ver aqui a questão, eu citei a questão da Arca de Noé. Então, se você começar a analisar o tamanho da arca, os animais que tinham, e, enfim, como os ímpios fazem, eles não leem a Bíblia para extrair ensinamentos, como sendo a palavra de Deus. Eles leem a Bíblia para questioná-la, para colocar dúvida, para trazer confrontação. Então, não é o nosso caso. Nós devemos extrair da Bíblia lições práticas para o nosso dia, para a nossa vida. E essa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, ela serve para tudo na nossa vida. Nós não podemos separar, tem gente que separa, né? Está na igreja, então ali sim, eu estou em sintonia com Deus. Então, estou na faculdade, não, ali eu não sou cristão. Então, tem gente que diz que não pode misturar as coisas. Não. A partir do momento que a gente passa a ser uma nova criatura, né, como nós já estudamos, então nós somos nova criatura onde quer que nós venhamos estar. Então, a história da redenção ela deve ser um pressuposto para a interpretação, para uma boa exegese. Amém? Posso continuar, queridos? Se tiver dúvida, tá? Se manifesta aí. Até agora está tranquilo, tá? Outro pressuposto é o próprio Cristo, é o próprio Jesus Cristo. Devemos ler a Bíblia sabendo antecipadamente que Cristo é a substância de todos os tipos e símbolos do Antigo Testamento. Isso nós estudamos, né? Que o Antigo Testamento ele sempre apontava ali aquelas cerimônias que eram feitas, né? Aqueles rituais, vamos dizer assim, de sacrifícios, apontavam para a figura de Jesus, que iria se revelar na Nova Aliança, ou Novo Testamento. Então, na Antiga Aliança, que é o Velho Testamento, ou Antigo Testamento, as coisas ocorreram e sempre foram apontando para Jesus, que veio a se revelar posteriormente. E é importante nós entendermos isso.
Temos que entender que do pacto da graça, né, e de todas as promessas, né, Cristo, portanto, é a própria substância, o centro, ele é o centro de todas as coisas. Inclusive, nós lemos lá em Hebreus, se você lê a carta aos Hebreus, você começa a ver, né, a supremacia de Cristo. Fala que ele é desde o início, desde o princípio, ele estava com o Pai na criação, etc. Então, ali mostra, diferentemente de muitas correntes aí, de outras doutrinas, enfim, filosofias humanas, que tentam tirar essa natureza divina de Jesus Cristo. Coloca Jesus apenas como aquele homem dotado de grande sabedoria que agiu na história, foi o diferencial na história da humanidade. Isso é um entendimento puramente intelectual que foge desses pressupostos que nós estamos estudando. Então, Cristo deve ser visto, né, como sendo o centro de todas as coisas. Então, quem tiver uma curiosidade, dê uma lida no livro aos Hebreus, e você vai ver, né, que ali o livro aos Hebreus fala, né, dessa existência de Jesus, né, desde o princípio, juntamente com Deus. Outro pressuposto, né, importante para a exegese, né, é a consideração do cânon. Nós já falamos isso bastante nas 2 últimas aulas, todo mundo já sabe, né, que vem a ser esse cânon. Então, eu pergunto se alguém tem alguma dúvida. Então, esses são os pressupostos, certo? E agora nós vamos para as atitudes erradas frente à Bíblia. Então, nós vamos ver algumas atitudes que devem ser evitadas, né? E algumas atitudes que as pessoas podem cometer, né? Como eu já falei, muitas vezes não com aquela intenção de deturpar a palavra, mas até mesmo por falta de conhecimento. Então, quais são essas atitudes erradas frente à Bíblia? Primeiro, o racionalismo. E o que vem a ser o racionalismo? Coloca a mente humana acima da revelação divina. Eu acabei de falar isso agora há pouco. Vou citar novamente para não ter que colocar outro exemplo. A Noé e a arca. Então, aí você começa a calcular, deixa eu ver, não sei quantos côvados, aí transforma, aí vai e começa a querer entender, dentro do contexto intelectual, como, né, seria possível Noé cumprir esse desígnio de Deus, né, com aquelas necessidades que ele tinha, né, de colocar ali na arca todos os animais, né, enfim. E aí você começa a querer calcular, né, como é que era possível matematicamente, aí quer usar muitas vezes até mesmo a própria geografia, enfim, quer entender e explicar intelectualmente isso aí. Então, a Bíblia, ela é um livro que nos impõe fé. Repito isso. Ler a Bíblia significa, primeiramente, ter fé. E fé é a certeza que você tem de coisas que você, muitas vezes, não vê e nem espera, né? Mas que, se está na Bíblia, você tem que crer. Então, é um livro divino. Se é um livro divino, não adianta você querer, às vezes eu até citei isso aí, por questão de você querer esclarecer a um amigo seu, de repente, um amigo de faculdade, de universidade, que é um cara inteligente, que você considera ser uma pessoa muito preparada, e aí você quer trazer uma explicação dentro do ponto de vista intelectual para conseguir convencer aquela pessoa. E não é bem assim.
quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Logo, não vai ser você que vai convencer, é o Espírito Santo. E esse convencimento, a própria salvação, tudo vem pela fé. Se não houver fé, você não consegue nem se aproximar de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Se é impossível, é impossível. Não tem o que questionar. Isso é fazer exegese. Se a palavra de Deus diz que é impossível agradar a Ele sem fé, ponto. Eu não tenho que dar outra interpretação, não, mas veja bem. Não, não precisa, queridos. Nós devemos fazer interpretação, uma exegese, de maneira simples. Tá? Existem textos que vão exigir mais de você, com certeza você vai se deparar com textos onde vai exigir de você uma maior atenção, uma busca de um contexto, verificação de que período era aquele, qual dispensação aquilo ali estava falando, enfim. Mas tem texto que ele, por si só, ele fala. Ele não precisa de muita exegese e hermenêutica. Ele, por si só, ele traz todo o conteúdo que você precisa saber. Se diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não precisa você querer explicar isso. É simples, ou você tem fé e agrada a Deus, ou você não tem fé e simplesmente você vive distanciado de Deus, morto em seus delitos e pecados. E assim é que a palavra de Deus afirma e nós devemos crer dessa forma. Então, colocar a mente humana, né? Colocar a mente humana para tentar interpretar algo que está muito claro, esse racionalismo, ser racional demais na leitura da palavra, essa é uma das atitudes erradas frente à leitura da Bíblia e à busca por uma exegese correta. Alguém está querendo falar alguma coisa aí? Tá me ouvindo? Fala, Iago. Tá Não, dando pra pode, ouvir? querido. Tá dando pra ouvir bom? Tá, estou te ouvindo bem, pode Ah, falar. mas também a fé, sem a razão também, a gente pode acabar caindo em uma religiosidade, né? Um zelo sem conhecimento também, né? Do tanto que Agostinho de Hipona e Tomás de Aquino vai fazer aquela questão da conciliação entre a fé e a razão, né? Veja bem, a questão da fé, quando a gente fala em fé, não significa que a gente vai desprezar o conhecimento, certo? Mas a fé é exatamente quando o conhecimento da gente, porque nós somos limitados, por mais que nós sejamos esforçados, né, nós somos limitados. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo um livro que fala, né, a respeito de um Deus que é infinito, de dimensões que a compreensão da mente humana não é capaz de discernir. Logo, nós teremos nossas próprias limitações e devemos considerar essas limitações. Então, por mais que a busca do conhecimento, né, o mergulhar no conhecimento, faça com que você avance, ele não pode estar à frente tanto da fé, como também de se enxergar como um ser limitado frente a um Deus infinito e um Deus que é exatamente o Pai da criação. Ele que nos criou. Exatamente. Nós temos o exemplo desses próprios fariseus, né? Então, os doutores da lei da época, né? Eles agradaram a Jesus? Não agradaram. Eles tinham conhecimento? Tinham muito conhecimento. Eles sabiam da lei. Eles eram especialistas em lei. Mas eles eram especialistas em saber o que a lei dizia, mas eram péssimos em cumprir a lei e muito mais em
humildade diante de uma lei que eles eram incapazes de cumprir. Porque, pela lei, queridos, nós jamais conseguiríamos ser salvos. Somente pela lei, graça e paz, querido, somente pelo cumprimento da lei, nós não seríamos salvos, porque existiam os sacrifícios lá no Velho Testamento. Porque havia necessidade de haver sempre aquele perdão dos pecados do ser humano para religar o homem com Deus. Porque o homem, ele sempre, por mais que ele se esforçasse, ele não conseguia estar em sintonia com Deus plenamente e sem pecado. Então, só quem não pecou e satisfez a lei por completo foi Jesus Cristo. Amém? Então, ficou claro isso aí? Então, o racionalismo, tá? Ele é prejudicial, né, frente à interpretação da palavra de Deus. Nós podemos ser racionais, nós devemos ser racionais, sim, ao usarmos essas regras. É o que nós estamos estudando aqui. Veja que nós não estamos aqui colocando textos bíblicos, mas nós estamos falando de regras de interpretação, a hermenêutica pura e a exegese, que é você arrancar do texto aquilo que ele realmente quer dizer. Então, eu acho que ficou clara essa parte aí, né? Que nós devemos estar atentos quanto a esse perigo, né, do racionalismo, de ser racional na interpretação da palavra de Deus, tá bom? O misticismo também é uma outra atitude errada frente à palavra de Deus, né? Que prejudica, compromete a exegese. O misticismo coloca os sentimentos ou a experiência humana acima da revelação de Deus. Isso é muito comum, queridos. Muitas vezes a pessoa teve uma experiência com Deus, foi, de repente, uma experiência dele, mas ele faz da sua experiência uma nova revelação, traz uma nova revelação. Um exemplo disso, eu posso citar, né? Nós temos aí o islamismo, que veio exatamente de uma revelação que veio ao profeta Maomé, e aí ele fez daquilo ali como sendo uma nova ordem de Deus, né? Então, Deus me revelou algo maravilhoso e isso deve ser agora seguido por todos os seres humanos que devem se aproximar de Deus. E aí surgem as religiões. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com o racionalismo, né? Com o misticismo, ou seja, colocar os sentimentos, as experiências humanas. Queridos, Deus, ele trabalha individualmente na vida de cada um de nós. As revelações que deveriam chegar até o nosso conhecimento, essas revelações, elas estão escritas na palavra de Deus. Então, aquilo que não foi revelado, que não veio à luz, ao nosso conhecimento através da palavra de Deus, é porque aprove a Deus guardar isso para ele. Como sendo Deus, o nome já está dizendo, ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas. Quem somos nós para questionar? Ele é soberano. Ele tem a sua soberania. E existem coisas que nós não vamos saber. Existem coisas que nós não vamos saber. Exemplo que é um exemplo disso, queridos. Quando você estuda ali os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, vocês vejam que eles trazem a história de Jesus, né? Jesus Cristo. E dentro dessa história de Jesus, você observa que no momento da morte de Jesus, ele se depara com 2 ladrões, certo? E um dos ladrões, que passou a vida toda matando, estuprando, praticando um monte de atrocidades,
resolve se arrepender. E Jesus disse o que para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí você pode até pensar, né? Poxa, será que é justo? Poxa, esse camarada aí passou a vida toda fazendo mal. E no último instante da vida dele, ele resolve se arrepender. Essa passagem é puramente literal. Ele foi salvo. Ele foi salvo, sim. Não, eu sei a questão da salvificação, mas eu falo a questão de, tipo, de estar naquele mesmo, quando, tipo, ele morreu ali, foi com Cristo para paraíso no mesmo instante. Nesse sentido que eu Não, não, falo. não entendi. Não, porque ele fala bem assim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, né? A passagem. E quando ele fala que hoje mesmo está no paraíso, é de modo literal? Sim, porque eles iriam morrer. Né? Eles não iam morrer? Se eles iam morrer, simplesmente a palavra de Deus diz quando vem a morte, né? O que acontece com o espírito? O pó, a matéria vira pó, volta à terra, e o espírito volta para Deus, que foi que soprou o espírito, que também é chamado de paraíso, né? Que é a presença de Deus. Paraíso significa lugar de descanso. E é na presença de Deus que há descanso para as nossas almas. Por isso que em Apocalipse, quando fala dos céus, né, é de lugar de tranquilidade, é lugar de onde não haverá mais pranto, nem dor, nem choro. Né? É lugar de tranquilidade. Então, isso é o paraíso. Então, aquilo ali era puramente, era sim, de forma literal. Amém? Então, nós vimos, né, o misticismo, né, e tem também o romanismo, que é outra atitude errada frente à Bíblia, que prejudica e que compromete a exegese. O romanismo põe a igreja acima da Bíblia. Então, o que acontece, queridos? Nós, muitas vezes, estamos em algumas igrejas hoje, nós vemos algumas igrejas hoje que nós não sabemos, sinceramente, de onde veio determinadas doutrinas. São doutrinas que a gente não sabe de onde apareceu, porque não está na Bíblia. Nós procuramos um texto para amparar determinadas doutrinas e não encontramos. Mas está lá. E muitas vezes está lá agarrada por uma experiência pessoal daquele líder religioso. Aí você já mistura o misticismo com o romanismo. Porque ele pega o misticismo, leva ele a ter uma revelação de algo, de uma experiência que ele teve íntima com Deus, e aí ele pega essa revelação que era para ele, tão somente, e ele coloca como sendo para a igreja como um todo, como se fosse o novo Cristo. E aí ele pega, já entra aí o romanismo. Se ele manda para a igreja, aí ele vai fazer o estatuto da igreja, ele coloca aquilo ali como uma regra. Se ele coloca aquilo ali como uma regra, e aquilo ali não tem amparo bíblico, nós chamamos isso de quê? Chamamos isso exatamente. É o caso do profeta Maomé, como eu tinha citado anteriormente. Né? Ou seja, teve aquela revelação, mas não é só, eu não vou levar nem. Eu estou me referindo, queridos, também às denominações evangélicas. Existem denominações evangélicas que trazem doutrinas que a gente não encontra amparo bíblico nenhum. Principalmente sobre esse não pode. A relação do não pode. Não pode isso, não pode aquilo outro. Mas onde é que está escrito que não pode? Não, porque eu tive uma revelação, eu não me sinto, eu senti de Deus que isso é pecado. Então, como eu senti de Deus,
isso deve ser obedecido por todos aqueles que estão na minha igreja. Então, a gente vê uma mistura de misticismo com romanismo. Todos entenderam essa questão? Viram como é perigoso? Né? Essas atitudes erradas, como são nocivas, e comprometem, isso aí não compromete a exegese. Simplesmente a pessoa deixa a exegese de lado, a hermenêutica também é largada de lado, e ele faz a sua própria interpretação bíblica, faz as suas próprias doutrinas, levando um povo todo a caminhar, a trilhar um caminho que não é o caminho separado por Deus. E isso termina trazendo um fardo muito pesado. E isso contraria o que a palavra que o próprio Jesus falou, né? Que o fardo dele era leve. E chega alguém, um ser humano, que torna esse fardo leve num fardo pesadíssimo, como se ele estivesse querendo retornar à dispensação da lei. Por isso que a dispensação, né, essa revelação progressiva é importante. Nós estamos em qual fase do relacionamento do homem com Deus? Na graça. Então, a graça foi revelada, né, através da figura de Jesus Cristo, e ele veio, morreu na cruz, ressuscitou, trouxe para a gente uma nova vida, né? Uma nova aliança, né? Uma aliança de sangue, conforme estava na lei. Então, Jesus satisfez, trazendo uma nova vida. Mas essa nova vida, queridos, que ele trouxe, não é para a gente chegar, né, nem se agarrar na graça para continuar pecando, como Paulo fala e escreve aos Romanos, né, e nem tampouco, exato, Mateus 23:4. E nem tampouco também essa graça significa, né, que você... Não, isso aqui está muito leve, Jesus tornou isso aqui muito leve. Então, a gente, o ser humano, tenta complicar as coisas e termina criando suas próprias doutrinas. Todo mundo está compreendendo, queridos, onde eu quero chegar? Vocês estão entendendo que não é só questão de religião, muitas vezes até mesmo em denominações que se dizem evangélicas, nós encontramos excessos exatamente por falta de atenção, e eu até muitas vezes por arrogância, né, por mistura do misticismo, né, um misto ali, o misticismo junto com o romanismo. Isso a gente vê muito, e a gente precisa estar atento a isso aí. Tá? E essas duas atitudes erradas, elas são as mais comuns, o misticismo e o romanismo. Então, as seitas, né, seria também uma outra atitude errada. Né? As seitas elevam os escritos de seu fundador acima das escrituras. Nós acabamos de falar, né, sobre Maomé. Maomé, ele teve uma revelação ali, não, achou o novo Cristo e passou isso para os seus seguidores a ponto de se tornar uma nova religião. Né? As seitas também, da mesma forma, elas aparecem, elas vêm, né, através de revelações equivocadas de seus fundadores, daqueles que tiveram a oportunidade de fundar aquela denominação, e se acham os próprios donos dali e fazem as suas interpretações conforme dá na sua cabeça, e aí surgem as seitas. A próxima atitude errada, né, e que compromete a exegese, né, é a alta crítica. Diz o seguinte, essa alta crítica coloca as pressuposições do crítico liberal acima da Bíblia, colocam as escrituras em pé de igualdade com qualquer outro livro. Ou a Bíblia está acima de qualquer livro, ou não é um livro de Deus. Então, é importante que a gente tenha isso em mente. Tem gente que gosta de ler, é importante ler, lógico. É importante ler livros, com certeza. Mas entenda que aquele livro evangélico
cristão, protestante, enfim, que você está lendo, ele deve estar submetido, ele deve estar abaixo da revelação divina que a palavra de Deus traz. Ele deve estar atrelado a textos da palavra de Deus, aos pressupostos da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e de prática. Então, esse livro que, de repente, muitas vezes nós estamos lendo, que você está lendo, ele é importante, mas ele não substitui a leitura da palavra de Deus. E tem gente que faz isso. Gosta de tudo mastigado, então prefere ler um livro, porque ali o escritor já fez a sua interpretação da Bíblia e você pega tudo mastigado. É importante ler os livros, sim. Vai enriquecer seu conhecimento? Vai. Mas você não pode esquecer que esse livro, tá certo? Ele tem que estar abaixo da revelação da palavra de Deus, da própria Bíblia em si. Eles não podem contrariar. Por isso que um bom livro de cristão, protestante, evangélico, você pode observar que sempre ele traz ali um componente qualquer da vida cotidiana ou do dia a dia das pessoas e coloca um texto da palavra de Deus para ratificar aquela afirmação dele, para confirmar aquilo que ele está dizendo. Então, isso é importante. Aquilo que você fala, você tem que ter um amparo bíblico para dizer que é uma regra de fé e prática. Que aquilo ali realmente é para você colocar no seu dia a dia em prática. Então, não pode ser. Rosimar, uma pergunta. É possível ler e entender a Bíblia sem a presença do Espírito Santo? Impossível. Um componente qualquer. Então, se você não tem o Espírito Santo de Deus, você vai conseguir discernir a palavra de Deus como ela realmente é? Não vai. Você vai ler, como eu já vi, pessoas inteligentíssimas, mas não conseguem interpretar a Bíblia. Poxa, eu não entendi isso aqui. Ela não consegue entender, porque ela não tem a revelação espiritual. Ela não tem o Espírito Santo de Deus, né, que traz a revelação. Tá, estou correto, meu apóstolo? Sim, senhor. Pois é, Iago, você falou o que é Iago? Iago, ele fica me inquietando. Iago é igual uma formiguinha que fica picando ali. Fala aí, meu irmão, brincadeira. Pode ficar à vontade, fala aí. Eu falei que se é consciência do Espírito Santo, a Bíblia é só mais um livro de autoajuda ou de filosofia. Perfeito, perfeito. Ou seja, só ali um livro histórico, que ele vai ali ler sobre a história do povo hebreu, né? Aquilo ali vai se aproveitar, porque vai se tornar um livro de história, um livro de contos, os salmos, como é maravilhoso, abre no Salmo 91, deixa ele aberto lá, todo empoeirado, mas não vai fazer nenhum efeito na sua vida. Então, essa é a realidade. Né? Então, é a pura realidade. Sem o Espírito Santo de Deus, não tem como a gente receber a revelação da Bíblia. O próximo erro que nós encontramos atualmente, né, na leitura da palavra de Deus, que compromete, né, as regras de interpretação, comprometem a extração da essência da palavra de Deus, é a neo-ortodoxia. E o que é a neo-ortodoxia? Diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, senão que se transforma em palavra de Deus quando fala ao coração do leitor. Olha só, essa neo-ortodoxia, queridos, é exatamente aquilo que eu vinha falando. O camarada se acha a última Coca-Cola do deserto, a ponto de simplesmente achar que não, a Bíblia ali ela está sujeita à minha interpretação, ou seja, que não tem uma revelação própria espiritual. Eu é que vou dar a interpretação. Eu é que vou trazer a essência.
Eu é que vou dizer para o povo o que a Bíblia quer falar, o que a Bíblia quer dizer a respeito de determinado assunto. Ou seja, a Bíblia é um livro ali, né, que ela está sujeita à minha interpretação. E a partir daí é que vai se tornar a revelação para qualquer pessoa. Olha só que coisa. Pode falar, Iago, fica mais fácil. Fala aí. Eu só coloquei no chat a passagem que está dizendo aí na apostila. Isso, Jeremias 17:9, né? Diz, a última parte, né? Diz que de maneira sutil se transmite assim a autoridade das Escrituras ao leitor, onde a luz de seu coração diz quando Deus fala ou quando não fala, determina. Não, aqui vai ter que ser interpretado dessa forma, porque eu quero. Então, isso é muito perigoso, queridos. Essa neo-ortodoxia, ela é muito visível nos dias atuais. Tenham muito cuidado com isso. Por isso que aqui nós separamos um tempo gracioso para essa disciplina, para que vocês não cometam essa falha e depois venham dizer, olha, foi lá no Instituto Bíblico Atos, não ensinaram direito para a gente, e aí eu li aqui, daqui a pouco está Iago aí com uma seita, hein, Iago? Já imaginou? Misericórdia. Aí vai dizer que estudou no Instituto Bíblico Atos. Cuidado, meu querido. Brincadeira, meu irmão, mas só para quebrar um pouco o gelo. Mas eu acho que todo mundo compreendeu isso aí, né? E é muito importante. Essa neo-ortodoxia simplesmente é o que a gente mais vê hoje em dia, né? Camarada ali, não, que eu fiz doutorado, né, PhD, pós-doutorado, e aí vai, não. Pronto, acabou. O camarada, ele é o próprio Deus em pessoa. E, poxa, consegue arrebanhar um monte de gente. E o povo com a Bíblia ali disponível. Isso é o que se chama, pessoal, de dependência. É uma dependência muito grande da revelação da palavra de Deus. Ou seja, falta o Espírito Santo de Deus. As pessoas, às vezes, estão na igreja, mas não têm o Espírito Santo de Deus. São meros espectadores. E como são meros espectadores, essas pessoas elas estão à mercê, né, ou sujeitas a serem enganadas. Então, muito cuidado com isso, tá? Essa neo-ortodoxia. Então, a palavra falou que aí, Iago, fala aí, pode falar. É algo que eu vejo com os meus pais. Diga aí, qual é a nova denominação que você vai abrir aí? Você mora onde, Iago? Você mora onde? Eu estou em Sergipe, mas sou da Bahia. Ah, é? Agora, atualmente você está na Bahia. Não, eu estou em Sergipe. Sergipe, em Aracaju? Isso. Cidade boa, hein, cara? Conheço. Cidade boa. Pois então, daqui a pouco você está aí abrindo aí uma igreja aí em Aracaju. Aí vai dizer que estudou no Instituto Bíblico Atos. Sangue de Jesus. Não diga que fui eu que dei essa disciplina para você, viu? Mas vamos para... Quer falar mais alguma coisa? Não quero, é algo que eu vejo com os meus pais. Tipo, meu pai, ele é católico. Minha mãe também. Tipo, só que meu pai, eu tenho 21 anos e eu nunca vi ele tocar na Bíblia para ler. Só que, pelo que pessoas falam e padres falam, ele crê piamente e não revoga. Eu falei, pai, mas aquilo está na Bíblia? Ele, não sei o que, não está na tua Bíblia. Eu falo, então pegue a sua Bíblia e comprove. Pegue a sua... Ele disse que a original é a Vulgata, entendeu? Eu falei, pegue a Vulgata, então, e vale, você vai descobrir. Hoje, essa que o senhor falou é muito interessante, porque
a palavra da autoridade eclesiástica é mais soberana do que o soberano da igreja. Perfeito. É isso aí mesmo. É a pura neo-ortodoxia. Tá ok? Então, essa palavra aí, grava, anota, porque é o que mais acontece nos dias atuais. Mas aí eu vou... Falta só mais um, nós temos 5 minutos. Então, o último erro, querido, também não importante que ocorre, que a gente precisa estar atento, por isso que é importante nós entendermos, estudarmos esses erros, por incrível que pareça, para não cometê-los. É a existência de outras escrituras. Com frequência se diz que a Bíblia é só mais um livro sagrado. Se afirma que as outras religiões também têm suas escrituras autoritativas. É evidente que nenhuma destas escrituras, com exceção do Alcorão, pretende ser uma revelação, a verdade absoluta. Então, a questão é o seguinte, o Alcorão, por exemplo, Maomé ali teve uma revelação e aí começou a escrever. Começou a escrever, colocar no papel, criou-se o Alcorão, é a Bíblia do Islã. E observe, se alguém tiver curiosidade, né, quando de repente você fizer o curso aí, se Deus quiser, né, nós teremos, né, apóstolo Mário, o curso de bacharel em teologia, aí você vai estudar as religiões, né? O estudo das religiões, você vai entender como é que surge isso aí, né? Você vê que o Maomé foi mais ou menos por aí. Começou a ter revelação, se achou ali o segundo Cristo e acabou. Aí foi embora. Então, né, tanto na esfera da religião como na esfera de denominação, esses perigos eles existem, né? Então, essas outras escrituras, elas surgiram exatamente de revelações, né, que as pessoas tiraram e fizeram, escreveram, e se tornou uma escritura autoritativa, substituindo a própria Bíblia. É o caso dos Mormons, né? Por exemplo. Também, isso. Então, é muito perigoso. Então, essas falhas aqui, né, que muitas vezes, a maioria delas, é por causa da arrogância do ser humano mesmo. Achar que o seguinte, eu vou estar pregando o mesmo, toda vez eu vou pregar o mesmo que o Mário prega, não, eu vou pregar algo diferente. Então, esse querer pregar algo diferente é que faz com que a pessoa comece a ter interpretações diferentes do que a palavra de Deus está dizendo. Quando, na verdade, por ser um livro espiritual, ele se renova, a palavra de Deus se renova a cada manhã, não havendo necessidade da gente dar novas interpretações, novas revelações, para mostrar que temos aquele conhecimento da Bíblia, teológico, né, acima da média, e que eu tenho obrigação de mostrar aos meus, vamos dizer assim, aos meus filhos na fé, né, que eu sou diferenciado. Então, tem que ter revelações novas. Então, a Bíblia, quando ela se renova a cada manhã, ela se renova exatamente nas nossas, suprindo as nossas necessidades espirituais por ser a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é vida. Se ela é vida, ela vai todos os dias renovando a nossa mente, pela revelação do nosso entendimento, pela transformação da nossa mente, da nossa compreensão. A própria Bíblia faz isso através do Espírito Santo, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Amém, queridos? Então, são 9 horas. Acho que o Mário vai assumir, né, Mário? Vai passar para a missionária, não é isso? Vou assumir. Tá bom, meu bispo. Então, 9 horas. Mário, eu só queria pedir um favor. Eu vou, na próxima segunda, estar viajando, como eu falei para você. Certo. E pode ser que eu não tenha lá uma internet de boa qualidade, locais que, de repente, vai ser numa segunda-feira. Eu não sei, de repente, quais as minhas missões lá, vamos dizer assim. Você sabe do que se trata. Então, eu pediria
Dá uma, Eu dou as duas uma- aulas. Eu dou as duas aulas. Se você puder dar as 2 aulas para adiantar sua disciplina, tá Eu dou. certo? Eu dou. Tá bom, meu irmão? Tá Então bom. tá bom. Então a gente se fala então, né? Amém. Amém. Pessoal, fiquem na paz. Deus abençoe, né? E foi muito bom estar com vocês. Continuo à disposição. Posso demorar um pouquinho, essa semana está meio tumultuado, mas se alguém tiver alguma dúvida, alguma necessidade, coloca lá no grupo. Eu vou demorar um pouco, de repente, mas vou ver. Todo dia, pelo menos uma vez, eu vejo ali o, o grupo, tá certo? Então, fiquem na paz. Deus abençoe. Obrigado, pastor Mário. Deus Amém, querido. abençoe.